Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fernando e na aula de hoje, de 2 de outubro, nós vamos fazer a nossa avaliação bimestral. Vocês podem tentar fazer antes, tá? Durante a semana toda. Hoje é sexta-feira, dia 2, mas vocês podem fazer durante toda a semana, porque essa videoaula vocês vão ter acesso na segunda-feira, tá? Segunda-feira, 28, vocês já têm acesso a essa avaliação, tá bom? Mas vamos lá, nessa avaliação bimestral, ela vale 10 pontos, assim como a avaliação mensal valia 10 pontos e a participação vale 10 pontos. Todas valem de 0 até 10 pontos. Então, participação de 0 a 10, avaliação mensal que já fizeram de 0 a 10, avaliação bimestral de 0 a 10. Vou somar as três notas e dividir por 3, tirar uma média para chegar no nota final de vocês bimestral, tá bom? O bimestre já está se fechando e a gente precisa concluir com essa avaliação aqui, ok? Essa avaliação está bem simples, tá? Espero que vocês consigam fazer. Mas vamos lá, vou passar a orientação para vocês. Ó, exercício 1, então. Cada questão vai ter na frente dela quanto vale, tá? Essa questão vale 2 pontos, esse exercício. A questão 2 também vale 2 pontos e assim por diante. Então vamos lá. Questão 1. Assinale V de verdadeiro para as equações do segundo grau e F de falso para aquelas que não são equações do segundo grau. Tá bom? Então vamos lá. Vou dar uma dica aqui que eu vou acabar respondendo para vocês. Mas, ó, quando que uma equação é do segundo grau, para vocês colocarem verdadeira ou falsa aqui dentro? Verdadeiro quando for do segundo grau, falso quando não for. Quando que uma equação é do segundo grau? Quando o nosso x da equação, quando a nossa letra da equação estiver elevada a 2, tá? Elevada ao quadrado. Isso é uma equação do segundo grau. A primeira é uma equação do segundo grau? Verdadeiro. Já respondi para vocês, tá? Quando em cima do x não tiver nada, é como se tivesse 1, então não é segundo grau. Quando tiver 3, 4, 5 também não é do segundo grau. E quando ao mesmo tempo tiver é, um outro valor, tipo, é, o maior valor do x em cima do x tem que ser 2 para ser do segundo grau. Se tiver x ao quadrado, mas tiver um x elevado a 4, a quarta no caso, não é do segundo grau, porque o maior é 4. Se tiver x ao quadrado e tiver um outro x lá no final, não está elevado a nada, é do segundo grau, porque o maior é o x ao quadrado. O maior número que deve aparecer em cima do x para ser do segundo grau é x ao quadrado. Se não tiver x elevado a 2 na equação, é porque ela não é do segundo grau, tá bom? Então, tentem fazer para mim, por favor. Número 2. Aqui em cima, então, o que for do segundo grau é V de verdadeiro. Aqui não for, vocês colocam um F dentro de falso, tá bom? Número 2. Assinale com C para as equações do segundo grau completas e I para as equações do segundo grau incompletas. Quando que a equação do segundo grau é completa? Quando ela tem x ao quadrado, o x e o número sem nada. Então ela tem que ter equação completa. Ela tem que ter alguma coisa com x ao quadrado, alguma coisa com x e algum número sozinho antes do igual a zero. Se tiver só 2 termos, é incompleta. Se tiver os 3 termos, é completinha aí. Aí vocês colocam C de completa e I de incompleta. Também vale 2 pontos. 2 pontos fáceis de ganhar. Número 3. Determine a solução das equações incompletas do tipo ax mais bx igual a zero. Vale 2 pontos. Coloquei 2 exemplos. Como que a gente resolve aqui, gente? Ó, primeiro exemplo. X ao quadrado mais 12x. Esse exercício a gente já fez vários também no caderno. Fizemos duas listas, tá? X ao quadrado mais 12x. Reparem que não dá, os dois têm x, mas não dá a gente não pode juntar porque um é ao quadrado e o outro não tem quadrado. Então o que a gente faz? Vê o que repete nos dois. O que repete nos dois ao mesmo tempo? Não é o x? X aqui, x aqui? Eu boto ele em evidência. O que é colocar em evidência? Copiar o x sozinho e multiplicar pelo que sobrou. Então eu coloquei o x sozinho e multiplico pelo que sobra. Se aqui era x ao quadrado, quando eu coloquei em evidência o x, eu dividi por x, eu tirei o x daqui. Se era x ao quadrado, sobrou x sozinho, porque o 1 está aqui. Aqui era 12x. Se eu coloquei o x em evidência, eu dividi por x. Eu só cortei o x com o x. Então sobrou o 12. Repara que eu descontei o x daqui e descontei o x daqui, ó, no que sobrou, tá bom?
Coloquei o x em evidência, multipliquei pelo que sobrou. Nesse tipo de equação, uma resposta sempre é zero. Então, ó, por quê? Depois que eu separo, eu pego, aqui ficou a multiplicação. Quem ficou antes da multiplicação, eu igualo a zero. Quem que ficou antes? Apenas o x. X é igual a zero e acabou. Um valor do x é zero. E depois da multiplicação, quem ficou? X mais 12, aqui ó, x mais 12 igual a zero. Então o que eu faço? O que ficou antes, eu igualo a zero. O que ficou depois da multiplicação, eu também igualo a esse zero que está aqui. Aqui em cima não tem mais o que fazer, por isso que eu falo que já acabou. X igual a zero é x igual a zero, acabou. Já nessa segunda parte, x mais 12 igual a zero, dá para eu resolver ainda. O que eu faço? Deixo o x sozinho, é igual, o zero já estava do outro lado, esse mais 12 vai passar do outro lado, que é a equação do primeiro grau, ela virou uma equação do primeiro grau. Passo o 12 do outro lado, ele passa negativo, passa 12 negativo. X é igual, não tenho nada e tiro 12, fico devendo 12. Qual é a minha solução? O zero que deu aqui e o menos 12 que deu aqui, ok? Solução é 0 e menos 12. No segundo exemplo, 3x ao quadrado menos 15 igual a zero. Também tem x aqui e tem x aqui, mas não pode juntar, porque aqui é x ao quadrado e aqui é x a primeira. O que a gente faz? Copia quem repete. Quem repete é o x e o x. Eu boto o x aqui, vezes o que sobra. Era 3x ao quadrado. Se eu dividir por x, este x ao quadrado vai virar 3x a primeira, porque eu já tirei um x aqui. Era elevado a 2, fica elevado a 1, fica só 3x. Esse menos 15, quando eu coloquei o x em evidência, eu cancelei esse x. Ficou só menos 15. Então, ó, x em evidência, aqui ficou só 3x e aqui ficou só menos 15. Aí eu igualo a zero. Quem eu igualo a zero? Quem está antes da multiplicação, que é só o x. X igual a zero, acabou aqui. E quem está depois? 3x menos 15 também igual a zero. Aí virou uma equação do primeiro grau, isso aqui. Como que eu resolvo? Tudo que tem x antes do igual e o que não tem eu passo depois. 3x eu mantive aqui, é igual, zero já estava do outro lado, esse menos 15 passou para lá, mais 15. Como que ficou? 3x é igual, 0 mais 15, fica 3x igual a 15. Esse 3 que estava multiplicando, eu passei para depois, dividindo. Nesse lado vai dar 15, por isso que eu deixei o 15 aqui. Ó. 0 mais 15 dá 15. Esse 3 que estava multiplicando, passou dividindo. X é igual a 15 dividido por 3, x é igual a 5. Essa é igual a 0, que é uma das soluções, vai ser sempre 0, e a outra vai ser o valor que deu aqui, 5. 0 e 5. Uma vai ser sempre 0, 0, e o valor que deu aqui, menos 12. Nesse tipo de equação, vai ser sempre uma vai ser 0 e a outra vai ser o valor que der no final. Tá bom? Vocês vão fazer para mim a letra A, B, C e D. Questão 4, 5, 6 e 7 são questões de múltipla escolha. Ou seja, vocês vão marcar o x em uma das alternativas aqui. Tá? Vamos lá. Na equação 4x ao quadrado menos 20x mais 25 igual a zero, o coeficiente c é... O que é coeficiente? É alguma coisa aqui, ó. É algum valor aqui. Qual é o coeficiente c? É o 4? É o menos 20? É o 25? Ou é o zero? Dá uma lida nas aulas anteriores, tá bom? Não tem conta nenhuma aqui. É só verificar quem são os coeficientes. Número 5. Quando o discriminante, quando o delta é negativo, a equação possui duas raízes reais diferentes? Possui duas raízes reais iguais? Possui mais de duas raízes reais? Ou não possui raiz real, quando o delta é negativo? Qual das quatro? Também não tem conta, é só dar uma olhada na aula texto, tá? E marcar uma alternativa. A solução da equação incompleta, x ao quadrado menos 100 igual a zero é... Aí tem aqui, 0 e 10, menos 10 e 10, 0 ou não é possível? Não possui raiz real. Ó, x ao quadrado menos 100, ela é do tipo ax ao quadrado mais c, tá? Então aqui ó, não tem que colocar x em evidência não. É só jogar esse 100 para o outro lado e tirar a raiz quadrada de 100. Qual é a raiz quadrada de 100? É 10. Só que nesse tipo de equação do tipo AC, veja o que acontece para vocês anotarem qual é a resposta aqui. Tá bom?
E a questão 7. Qual alternativa apresenta uma equação do segundo grau incompleta do tipo ax² mais c? Ele quer uma equação incompleta desse tipo aqui. Dá uma olhada nas aulas textos também para vocês olharem. Essa é incompleta. É incompleta de qual tipo? É do tipo ax² mais c igual a zero? Essa é incompleta do tipo ax² mais c igual a zero? Essa é incompleta? Essa nem é incompleta, né? Ó, já acabei tirando uma para vocês, hein? Ó a dica. Essa aqui nem é incompleta, então já não é essa. Essa aqui é incompleta? É uma equação do segundo grau? Isso é segundo grau, gente? Olha o 3 aqui em cima. Ou seja, A e B. Qual das duas? Olha, deixei duas alternativas para vocês, hein? Então é isso. Vou colocar o link dessa videoaula para vocês aqui. Vocês vão fazer essa prova para mim o mais rápido que vocês puderem me mandar, tá, gente? O dia de mandar as atividades é até segunda-feira, né? Até segunda-feira às 5 no caso. Porém, conseguirem mandar para mim terça ou quarta, tá bom também, tá certo? Fiquem com Deus, boa prova, boa semana aí, bom final de semana a todos e até mais. Tchau, tchau.